É isso aí, senhoras e senhores, cidadãos sorocabano e todos da nossa querida região metropolitana de Sorocaba, sejam muito bem-vindos ao Sorocaba em Pauta Podcast. Aqui você fica por dentro de todos os serviços prestados pela Prefeitura de Sorocaba de um jeito leve, descomplicado e direto ao assunto. Aqui o apresentador Danilo Santos e ao meu lado aqui meu amigo de bancada, o jornalista Bruno Rodrigues. Danilo, prazer mais uma vez estar aqui contigo. E hoje, é muito gostoso a gente poder prestar esse serviço, esclarecer diversas áreas para a população. E hoje a gente está com um amigo, um querido, um excelente profissional, que a gente apura, a gente que está nessa questão da comunicação, a gente checa, a gente vê as questões e está sempre pronto para tirar dúvidas. Vocês vão perceber um didatismo. Por quê? Porque ele concilia aqui essa questão esportiva, essa questão educacional, e é um profissional de educação física renomado, mas, sem mais spoilers, queremos apresentar para vocês aqui o Gustavo Maganhato, que está com a gente com todo prazer. Gustavo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Danilo. Já tive o prazer de trabalhar com o Bruno na Secretaria de Educação, uma experiência maravilhosa. Danilo também, sempre aqui envolvido com as questões do governo, da comunicação. Prazer estar aqui com vocês hoje e compartilhar um pouco dessa experiência aí com o esporte educacional. Perfeito, Gustavo. Então, para se apresentar para o nosso público, aqui do Sorocaba em Pauta Podcast, conta um pouquinho da sua história, quem é o Gustavo Maganhato, como que ele se profissionalizou e daqui a pouco a gente fala desse importantíssimo projeto que é educacional escolar. Pode falar. Bom, eu sou Luiz Gustavo Maganhato, tenho 47 anos, entrei na prefeitura por meio do concurso público, como professor de educação física, professor de educação básica, em 2008. Foi feito um concurso em 2007, comecei a atuar em 2008 ainda como contrato e fui chamado daí para efetivação no ano de 2010. E nesse tempo que fiquei entre 2008 e 2010 até ser efetivado, a minha jornada de trabalho compunha algumas aulas regulares de educação física, mas também compunha projetos educacionais relacionados a esportes. E esses projetos, Danilo, eles tinham um caráter diferente de uma proposta que a gente coloca hoje. Esses projetos eram geralmente parcerias com ONGs, E para mim foi uma experiência muito legal, porque eu nunca tinha vivenciado dentro de escolas propostas de esporte. Então aquilo para mim me encantou. Aprendi muito com as formações que tinham referente a esses projetos que passaram aqui pela secretaria, mas eu fui criando dentro de mim essa vontade de um dia propor alguma coisa também. Fazer algo mais Fazer ali. algo isso. E comecei a ficar observando, Danilo, porque o que a gente percebeu, o que eu percebi na época e conversando junto com amigos, o professor Leandro, que estava sempre comigo, era assim, poxa, não existia uma garantia de permanência desses projetos que eram oferecidos pela Secretaria de Educação. Porque ora a ONG já não se interessava mais, ou ora o governo já não se interessava mais em estar com essa parceria com a ONG. E eu ficava imaginando se seria possível que a própria Secretaria, com recurso próprio dela, pudesse ofertar isso e de que maneira que seria isso bom, tanto para os professores, para os servidores públicos, e mais ainda para as crianças, Então, a partir de 2014, comecei a elaborar, a rascunhar propostas como essa. Mas meu foco, confesso a vocês, que meu foco estava muito direcionado para as crianças. O quanto seria bom para as crianças, o quanto poderia impactar no bem-estar físico, na saúde mental das crianças, enfim, nesse aspecto mais da qualidade de vida e também do aprendizado, que é o foco principal para nós, professores de educação física, que atuamos dentro das escolas, E focado nisso, eu nunca tinha parado para pensar numa possibilidade que também fosse benéfica para o professor. Então foi nesse momento que a gente começou a analisar algumas variáveis, Por que será que os professores de educação física não pegavam os projetos antigos? E uma das características que a gente começou a perceber é que o projeto, quando vem pela ONG, ele estabelecia uma modalidade. Então é um projeto de vôlei. Ele já vinha ali o formato pronto, a escola tinha que executar apenas. Isso, o professor que fizesse adesão àquela proposta, bastava ele executar. Daí um esporte, uma modalidade, às vezes, que ele não tinha tanta afinidade, e também seguir o modelo metodológico de trabalho proposto pela ONG, que às vezes exigia o preenchimento de uma série de documentos, e daí o professor já tinha as atribuições dele ali da escola, daí somado mais aquela prestação de conta pela ONG que capta
recurso por meio de leis de incentivos e mais do que justo que ela preste conta sobre isso. Então a gente começou a analisar essas variáveis, né? A gente também percebeu que a partir de um determinado momento, o professor de educação física só tinha aquela possibilidade de pegar as aulas do regular. Então não existia nenhum projeto educacional direcionado ao professor de educação física. Então, pegando todos esses ganchos, nós tentamos elaborar uma proposta que impactasse o professor de educação física, despertasse nele um interesse maior e, consequentemente, fosse benéfico para as crianças. Que legal, que legal. Antes de entrarmos propriamente aí, né, daqui a pouco no projeto que a gente vai falar aqui, gostaria que você comentasse um pouco com a gente aquilo que você comentou aqui nos bastidores a respeito do Maganhato, do Manga. Conta para nós esse apelido aí. Bom, todos sabem, né, senhor, irmão do prefeito Rodrigo Manga, do prefeito Weber Manga, agora na cidade de Votorantim. Exatamente. Mas esse apelido Manga é meu apelido. Pessoal. Olha aí, a gente pode o irmão do meio. Denúncia. A gente pode confirmar isso com o meu querido professor de educação física, o professor Cabeça, né? Sérgio, o nome dele, mas conhecido carinhosamente como Cabeça. E o professor mesmo me explicando há um tempo atrás como que foi essa questão, ele disse que eu era muito tímido, mas todo mundo tem uma certa dificuldade de pronunciar esse sobrenome, né? Até mesmo quando vem escrito em documentos ou em cartão de banco, às vezes ou vem Maganhoto, ou as pessoas falam Maganhães, Mata-gato, mas menos Maganhato. E daí o professor, com a intenção de resumir, né? Já não conseguia falar, então vamos chamar ele de Manga e fica tudo certo. E daí eu dentro da escola, eu que era um Manga, então. E daí quando o Rodrigo entra para a escola, ele passa a ser um Manguinha, só que ele fica, os amigos deles, os amigos do Rodrigo, eternizam esse apelido com ele e o meu fica ali, só naquele grupo mesmo, dos meus colegas de classe, lá de sala de aula. Mas o apelido original é o meu, viu, Danilo? Que legal, então você vê, hoje tanto que o pessoal chama sempre é Rodrigo Manga, né? Maganhato parece que é um outro sobrenome, né? Então começou em você e eternizou E eternizou nele. No Rodrigo. Tá crescendo, né? Tá. Que legal. É isso aí. Diante dessa experiência, né, que você viveu no passado, enfim, com as ONGs e a escola, enfim, você começou a pensar em elaborar algo que pudesse ser benéfico aí para as crianças e para os professores. Foi daí que surgiu a ideia, então, do projeto Eu Pratico? Foi aí? Isso, Danilo. Eu comecei também a compreender melhor, né, Danilo, a partir do momento que eu saio da escola e venho para a administração pública na Secretaria de Educação, comecei a entender melhor como se dão as políticas públicas, né? Como se dão os modelos de implementação de políticas públicas, o ciclo de política pública, como que você oferece, como que o governante toma uma decisão, quem implementa de fato, né? Que são o corpo técnico das secretarias, né? Certo. Todo o cuidado que tem que ter para que esse modelo de implementação impacte positivamente, né? Mas ainda assim, por mais que a gente lide com esses modelos, que a gente tenha esse cuidado, todo modelo de política pública implementado vai impactar, para uns vai ser bom, mas para outros nem tanto. Vou dar um exemplo, Danilo. Então, a secretaria, por mais que você faça também uma gestão mais participativa, né, que foi o que a gente fez, nós convocamos os professores de educação física para apresentar o pré-modelo que seria implementado e para que pudesse ser discutidos, né? Então, eles também opinaram sobre a proposta, mas daí, de fato, é a pessoa que está ali na administração pública que vai demandar o formato final, né? Então, teve coisas que foram acatadas, que eram possíveis de ser acatadas, e outras não. Certo. Como, por exemplo, Danilo, assim, a gente estipulou que para oferecer no contraturno, a gente colocaria no horário do meio, a gente chama de horário do meio, que é o horário que pega às 11h30 da manhã, que é a saída das crianças que estudam no período da manhã, e depois acaba ali por volta de 1h10 o projeto, e as crianças que estavam de manhã já podem ir embora para suas casas, né? Elas fazem uma refeição na escola ainda, fazem higiene pessoal e vão embora. E as crianças que estudam no período da tarde, que entram 1h, elas vão mais cedo, entram às 11h30, fazem a prática do projeto, fazem uma refeição e daí ficam para a aula. Mas o que acontece, Danilo? Muitos professores interessados em aplicar o projeto não têm condições de atribuir essa jornada nesse horário. Porque ou tem filhos, ou tem outras demandas de trabalho, também já atuam na sequência no horário da tarde, então não conseguiriam pegar por ser esse horário específico. E
eles lá na hora da participação ali colocaram a possibilidade, puxa, Gustavo, mas não dá para colocar no final do turno, a partir das 17h30? E daí, Bruno, é o que eu falo, quando você está estudando o modelo de implementação, você tem que levar várias outras coisas em considerações. Neste momento, a gente ficou muito preocupado com a segurança das crianças. Então, a gente entendeu que esse horário do meio, Danilo, ele tem um corpo de adultos dentro da escola grande, desde merendeiras, os inspetores de alunos, a equipe de limpeza. Então, o olhar adulto para as crianças tem um número maior. Já no final da tarde, a maioria dessas pessoas já foram embora. Sim. Então, a gente teve essa preocupação. Puxa, se deixa ali uma criança, de repente, sai ali do local da quadra. Legal, Augusto, que você explicou essa questão, né, desses meandros de acomodação, tanto para o profissional poder se enquadrar, essa questão da segurança, do período da criança, inclusive para poder se alimentar. Mas vamos fazer aqui um raio-x, né, de quantas crianças participam, quais as idades, até para os pais poderem saber também, e todas as modalidades que elas contemplam hoje o projeto. Tá certo. Bruno, o que é importante dizer que assim hoje a grande chave do nosso projeto, do sucesso dele, é a permissão de que o professor de educação física ele tem um protagonismo, é ele que oferece para a escola a sua modalidade de trabalho, né, que ele tem maior expertise, e a escola, acatando essa decisão do professor, vendo que tem condições de atender, é encaminhado então para a Secretaria de Educação e dado a esse professor a carga suplementar de trabalho para projetos educacionais. Então o professor escolhe, dentre essas modalidades que a gente tem hoje na rede, isso foi muito benéfico, porque tem uma variedade grande. A gente tem desde skate, temos esportes coletivos como basquete, o futsal, vôlei, temos judô, esportes individuais como judô, tênis de mesa. Então uma grande variedade de esportes, mas também a Unesco, há alguns anos atrás, definiu que para projetos educacionais de esporte seriam compostos outras práticas da cultura corporal, Bruno. Então a gente tem projetos sendo realizados de dança, de ginástica para todos, né? De ginástica em si, de lutas como o judô, que já disse aqui, a capoeira. Então o professor se sente mais à vontade de trabalhar e, consequentemente, faz um trabalho de melhor qualidade de atendimento dessas crianças. Hoje, quantos alunos, quantos estudantes participam? Bruno, o projeto já está há 3 anos, né? Nesses 3 anos já tinha uma variação da quantidade de alunos, também porque alguns professores fazem adesão no ano, acabam não pegando no outro ano, depois volta. Então a gente já atendeu, nesses 3 anos, mais de 4.000 crianças da rede. Legal. A faixa etária, Bruno, ela está composta de crianças, pelo próprio documento norteador da educação física, estabelece que a especificidade do esporte seja trabalhada a partir do 3º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Então a gente tem esse recorte. O projeto inicia com as crianças do 3º ano, podendo ser atendidas nas nossas escolas até o 9º ano. Então ele pega os anos iniciais e fecha lá no popular ensino fundamental 1 e 2, mas o termo correto é anos iniciais e anos finais. Então a gente tem jogos de tabuleiro, como xadrez também, que é um grande sucesso. Inclusive esse ano a maior adesão foi de xadrez. Nós fizemos um evento aqui no Paço, nós trouxemos mais de 200 crianças para jogar xadrez aqui. Que legal, sim. O projeto ele é fechado, são essas modalidades, ou à medida que os anos forem passando, podem entrar novas modalidades? Como é que funciona? Pode entrar, Bruno. Até a gente, nessa discussão que fizemos com os professores, colocamos a seguinte situação, que o professor oferecesse, de fato, a expertise que ele tem, mas se ele também quisesse compor com um outro esporte ou uma outra prática da cultura corporal, ele assim o fizesse. Então nós temos escola que o professor dá aula de futsal para uma turma e xadrez para outra. Dá judô para uma turma e tênis de mesa para outra. Isso amplia o leque de oferta dessa prática na escola e a gente consegue atender muito mais crianças. Que legal. As crianças escolhem o esporte que ela quer fazer ou o professor ali tem um olhar especial? Fala, você tem mais afinidade com isso, com aquilo? Como é que funciona? Danilo, essa pergunta é muito boa, Danilo, porque é isso que diferencia o esporte educacional do que a gente chama esporte escolar. Nós temos também na rede a prática do esporte escolar, que são as nossas turmas de treinamento, onde o objetivo, Danilo, é que o professor faça uma melhor seleção de crianças com alguma habilidade melhor, um talento esportivo melhor, para que ele possa competir, principalmente nas nossas competições aqui locais, como jogos escolares,
ou competições regionais e competições estaduais, né, jogos escolares do estado. Já o Eu Pratico, ele entra na dimensão do esporte educacional, onde a gente tem como foco a formação cidadã da criança e evitar a seletividade e a hipercompetitividade. É garantida, Danilo, como está exposto no artigo 217 da Constituição, o direito à prática do esporte e do lazer. Então a gente garante isso para a criança, né? Se a gente for pensar, Danilo, quanto custaria hoje pagar uma academia de judô, pagar uma academia de dança? E Danilo, é assim, emocionante de ver o trabalho dos professores, a qualidade que esses professores oferecem para essas crianças de trabalho. A gente teve recentemente um evento aqui de dança, né? É emocionante, as pessoas que estão lá não acreditam que está sendo oferecido aquilo. Com aquela qualidade, muita qualidade, né? né? Gratuita. E para nós isso é muito gratificante, né, Bruno? Uma outra proposta do projeto, e por ser educacional, é que as crianças transcendam os muros da escola. Então a gente quer que eles tenham contato com as equipes esportivas, com técnicos, para que eles possam dialogar sobre como que é a vida de um profissional do esporte ou de um artista, um profissional da dança. Nós temos uma escola que tem circo, oferece atividade circense. Então eles se apresentaram no picadeiro do circo que estava aqui na festa junina. Então a gente quer que eles tenham acesso, mas não como espectadores, como protagonistas do evento. Fico imaginando, Bruno, essas crianças que se apresentaram, por exemplo, né, aqui no circo, para eles isso vai ficar marcado, né, para sempre, né? E uma coisa que é importante explicar para os pais ou responsáveis, que é assim, ó, você vê que a gente tem dois tipos de projetos que abarcam a questão da competitividade, no sentido de você destacar uma criança para o potencial de esportivo, atlético, né, de questão de buscar essa linha, e o outro que é essa área mais educacional, né, de convivência, sociabilidade, porque há muitas críticas, às vezes, da questão geracional. Os ensinos que vêm agora, eles não trabalham mais a ideia de competitividade para uma criança. E isso, quando ela for, sei lá, de repente entrar num vestibular, no mercado de trabalho, ela não vai saber lidar com essa questão de competição, de que existe uma questão de seletividade e ranqueamento na questão de todas as vidas. Então, isso não é verdade, né? Ela fica bem explícito agora com essa questão que você pode trabalhar essas duas vertentes. O destaque dessa questão, sim, da competitividade, né? E eu achei legal que você usou a palavra hipercompetitividade. Porque mesmo no projeto educacional, tem competição, é natural que se trabalhe isso, mas não é o foco principal, né? Isso, a competição também é formativa, né, Bruno? O saber lidar com o ganhar e o perder. E falando de esporte, não tem como você colocar crianças ou qualquer pessoa em situação prática de jogo que seja, sem estar competindo, porque vai ter um time ali disputando com o outro. Então isso também é um fator educacional. O que a gente pretende e qual que é o papel então da educação e do esporte educacional, né? É tentar desmistificar um pouco dessa questão do que a mídia passa, né? Do que a força do hábitos passa para as crianças, que você tem que ir lá e ganhar, então empurre o Danilo, pise no pé dele. Não importa o que você tem que fazer para chegar lá, mas chegue. Isso, e ofenda ele, de repente, com xingamentos, com palavrões, e que o Danilo tem que ser totalmente, o tempo todo, perfeito e talentoso, e a obrigação dele de ganhar. Não é. Qual que é o objetivo principal do nosso projeto, Bruno? Mostrar para as crianças que elas têm direito à prática do esporte, que o esporte faz bem para a saúde física, para a saúde emocional, e que é um direito dele praticar. Não importa se ele é talentoso para isso ou não. É o direito de todos nós praticar esporte. No terceiro ano, e vocês já receberam feedbacks de melhoras substanciais, questões salutares que vieram diretamente para as crianças, assim, esses benefícios, eles foram amplamente vistos? Como é que ficou isso? O mais legal para a gente foi justamente a questão social. Nós tivemos vários feedbacks até das próprias crianças, mas feedbacks também dos gestores de escola, algum orientador pedagógico, diretor de escola que se manifesta, né? Eu vou começar do da criança. No skate, no caso, a gente realizou vários eventos e uma das meninas, ela sempre que ia a algum jornal, cobria, fazia alguma matéria, ela estava lá presente. E um relato dela foi bem bacana, porque ela disse para o jornalista, ela falou assim, o jornalista perguntou para ela, você quer ser uma profissional de skate? Ela falou, não. Ela falou, mas eu gosto de andar de skate, gostei de aprender, eu nunca imaginei que eu ia conseguir andar de skate, fazer algumas manobras. Então, isso que me faz bem. Então, esse relato, para a gente, é o mais importante.
Ninguém está induzindo essa menina a ser uma profissional, uma excelente skatista. Se ela for por ela mesma, ela vai buscar os caminhos e a gente também consegue ajudá-la nesses caminhos. Mas não é esse o objetivo. Com relação aos pais, Bruno, ganho com os pais, relataram melhores comportamentos também na casa. Nós tivemos um bem interessante que a criança, após a pandemia, não estava voltando, retornando para a escola. Então foi feita toda a buscativa, né, seguindo todos os padrões para fazer essa buscativa, para que essa criança retornasse à escola. E numa dessas que a criança voltou lá, que foi acionada, a diretora perguntou para a criança, falou, mas por que você não quer vir para a escola? Ele falou, porque eu comecei a jogar bola com meus amigos. Ela falou assim, mas tem um projeto aqui de futsal. Ele falou, tem. E daí o menino foi. E como ele também tinha uma questão com aprendizagem, uma dificuldade com a aprendizagem, já foi feito até um combinado com ele. Ele falou assim, você participa do projeto aqui conosco de esporte, mas também fica para as oficinas de aprendizagem, que é um outro programa da Secretaria de Educação, né, que trabalha com essa questão do reforço escolar. Então ele já casou, já voltou para a escola, né, e seguindo, e também aumentou a frequência das crianças na escola. Crianças que faltavam e que hoje fazem parte do projeto, faltam menos. E só isso, só esse motivo já garante uma melhor aprendizagem para a criança. Estar ali presente, ouvindo, interagindo com as outras crianças, já reforça tudo isso também. E o projeto, Gustavo, ele foi implantado em toda a rede municipal de ensino de educação aqui, em todas as escolas, ou é uma escola ou outra que recebe o projeto? Então, isso nos retorna essa questão das dificuldades dos modelos de implementação, né? O quanto é difícil implementar uma política pública. E o projeto do esporte educacional tem essa dificuldade também. E por que não atinge todas as escolas? Como é um projeto de adesão do professor, por vontade própria dele, então alguns professores não querem aderir ao projeto por N motivos, por questão do horário, não se sente à vontade enfim, de querer ter um projeto desse. Então, por esse motivo, nós não conseguimos atender a todas as escolas, consequentemente, não atingimos a todas as crianças, né? A gente vem estudando, nós somos uma equipe lá dentro da secretaria que cuida desse projeto, a gente vem estudando outras propostas, como melhorar isso, fazemos N avaliações, mas assim, é realmente difícil, né? Hoje nós temos, a nossa rede é composta por 89 professores de educação física concursados, né? E tivemos até hoje um número máximo de professores envolvidos com o projeto, que foi de 31 professores. Então não são todos que pegam, então fica uma escola. E o que é legal, né, Danilo, que a gente tinha uma preocupação, quando implementamos, do quanto seria aceito pela equipe gestora de escola, né? Sim. Porque dá um trabalho, né, Danilo? Eu até agradeço, aproveito para agradecer os diretores, né, que acataram esses projetos, porque de fato é um trabalho a mais para essa equipe gestora. Organizar toda a alimentação das crianças nesse contraturno, organizar essa questão da higiene pessoal, organizar a equipe de trabalho, os inspetores de aluno que vão ficar com essas crianças, que às vezes tiveram que trocar seus horários de alimentação para acompanhar essas crianças. Então, gerou. Mas no começo eu fiquei preocupado com essa aceitação dos diretores também. Você vai falar, pô, vai me dar trabalho. Mas foi o inverso, né? Tem diretores que não têm o projeto, porque às vezes o professor não quis pegar, fala, pô, Gustavo, tem que fazer um modelo de implementação diferente, que de repente possa vir um professor contratado, de repente eu posso pegar, porque o diretor quer que tenha o projeto na escola dele, mas depende da adesão do professor. Né? Que bacana. É isso aí, você que está nos assistindo aqui no Sorocaba em Pauta Podcast, não esquece de dar o seu joinha aí, de compartilhar, para que muitas pessoas fiquem sabendo de todos os serviços aqui prestados pela Prefeitura Municipal de Sorocaba. E hoje, no caso, nós estamos aqui com o Luiz Gustavo Maganhato, o primeiro manga, né? O original, que recebeu, que compartilhou o sobrenome aí, Manga, com o nosso prefeito Rodrigo Manga. Seguindo aqui, então, eu queria te fazer uma pergunta a respeito do... Vocês tiveram, se não me engano, conseguiram um contato das crianças com alguns profissionais de esportes. Conta para nós um pouco dessa história aí. Isso, também assim, como eu disse, né? A gente tinha intenção também de mostrar para as crianças que existem espaços públicos na cidade, específicos para determinadas modalidades, né? E para determinadas práticas, e que existem atletas profissionais de esportes de rendimento atuando aqui na nossa cidade. Porque nós trabalhamos muito com escolas distantes aqui do centro da cidade, né? Vou dar um exemplo, as crianças lá da escola Ana Cecília, ali na região do Habiteto, né? Ana Paula Eleutério.
E essas crianças, imagine, para eles virem aqui fazer uma apresentação num circo, que está posto aqui na cidade, né, em frente à prefeitura, fizeram uma apresentação também na dança, aqui no Teatro Municipal. Então, para eles, nossa, é uma quebra, né, de visão da cidade, né, Bruno? No futsal tiveram contato com o Falcão. No futsal nós levamos na arena, que hoje é o nosso grande templo aqui do futsal da cidade. Então levamos as crianças para jogar na arena, onde jogam os melhores jogadores de futsal. E tivemos na oportunidade a participação do Falcão ali, trocando essa experiência com as crianças, conversando um pouco com eles, né, sobre o que é o esporte, né. Tivemos também com o Rinaldo no basquete, no caso da ginástica para todos, o nosso parceiro é o SESC, então existe uma equipe de professores profissionais que entendem muito sobre ginástica para todos. As crianças foram lá fazer um trabalho com eles de aprendizado e depois participaram de um evento que é um evento grandioso do SESC, que envolve todos os estados, né? Que legal. E nossa, foi sensacional. E também temos, Danilo, que eu acho que é importante ressaltar, a questão da inclusão, né? O esporte educacional, ele permite muito isso, né? E essa inclusão não separa por grupos específicos. E num dos eventos do Ginástica para Todos no SESC, a gente tinha uma criança com um espectro de autismo, né? E essa criança foi participar. E lá o pai relatou, o pai estava sentado atrás de mim, a criança participando, fazendo a apresentação, o pai relatou assim, falou, Gustavo, eu estou emocionado porque assim, meu filho não está participando de um grupo de crianças autistas, se apresentando assim, ele está participando com as outras crianças aqui. Então ele está ali sendo protagonista. Na dança, agora recentemente tivemos também essa participação. E o reconhecimento, sabe, Danilo, tanto dos pais nesse sentido, mas também até queria agradecer, né, da diretora, falar para a diretora Bruna, né, que acompanhou, a diretora da Escola Avelino, que levou um grupo de crianças. Depois ela, por vontade própria, ela falou, Gustavo, puxa, eu posso fazer uma fala com os pais? E ela falou assim, olha, imagine que essas crianças estão apresentando aqui no Teatro Municipal, né? Legal. Aqui um projeto de uma escola pública, né? A importância que ela deu o valor, considerando isso como um aspecto de inclusão, que não é só a inclusão de crianças com alguma necessidade especial, né, Bruno? Mas a inclusão cultural dessas crianças, né? O conhecimento que elas têm, social. Também. Então isso é muito importante. Que legal, Gustavo. A gente fica feliz em saber que o projeto ele tem alcançado, né, Bruno, o objetivo e transbordado ali, além das 4 paredes da escola, né, levar as crianças para ter essas experiências aí incríveis com profissionais e, poxa, mostrar para elas um horizonte de que é um futuro, né, elas podem, de repente, fazer parte desse futuro também, né? Você percebe que o conceito de incluir, ele fica muito patente aí, ele fica claro, por quê? Porque, como esse pai disse, ela não fica só num grupo de crianças autistas, não, ela está incluída, né, com as outras crianças e tendo o seu protagonismo, né? Ô, Gustavo, eu queria aproveitar um pouco do seu lado de professor de educação física. Eu me lembro que esse é o grande privilégio, né, de poder ter trabalhado com ele, porque eu me lembro algo muito legal que eu gostaria que você compartilhasse, né, com os nossos ouvintes e telespectadores, que é o seguinte, pelo menos na minha época, né, creio que na época do Danilo também, em alguns momentos as meninas não participavam das atividades físicas. Existe muito aquela coisa do o professor, ele chega, joga a bola ali, os meninos vão jogar o futebol e as meninas geralmente ficavam sentadas e tal, fazendo cadernos ali de pergunta-resposta, adiantando ali a tarefa, né, de repente de casa e tal. E aí eu me lembro de você falar alguns benefícios que tem essa questão de que, inclusive, elas participassem das atividades, né, que fossem colocadas. E a gente levou isso até para o trânsito, né? Que é a questão de, existe até essa mística de que a mulher dirige mal. Não, não é isso. É que muitas vezes lá na infância também ela não exercitou a questão da lateralidade, de espaço. Eu queria que você explicasse para os ouvintes a questão da importância da educação física, se essa questão das meninas participarem menos acabou, é algo que vocês brigaram muito para que elas estivessem incluídas, inclusive no jogo de futebol dos meninos também, mas com outras atividades, e que a gente vê com esse projeto que sim, mas eu vou deixar a palavra com você para, inclusive, falar os benefícios que a educação física traz. Bruno, tudo começa por essa questão, como eu havia dito, do hábitos, né? Realmente, infelizmente, talvez o hábito social, eles vêm se perpassando, né? E que bom que tudo isso vem mudando hoje, né? Então, para a gente entender essa questão da educação física, começa quando ela foi, de fato, implementada, na escola, né?
que vem na época ali, a princípio do regime militar. Então ela vem com essa característica esportivista. A educação física na escola começa com a intenção de massificar o esporte para que eles pudessem, esses futuros jovens, crianças, jovens e adolescentes, pudessem representar futuramente o país em jogos de competição. E daí, como os jogos de competição são formatados por gênero, ou seja, equipes masculinas e equipes femininas, isso foi reproduzido na escola. Então, a aula de educação física, e eu estou com 47 anos, mas eu peguei isso, né? A minha aula de educação física, a hora que chegava, a gente estava na sala de aula todo mundo junto, meninos e meninas, mas quando era aula de educação física, eu ia com um professor homem e as meninas iam com professora mulher. E nesse caso, Bruno, ainda nos anos iniciais da educação, ainda era feito a aula mesmo de educação física para meninas, mas menino era direcionado. Para menina só cabe a dança, para menina só cabe a ginástica e algumas atividades do atletismo. Já para os meninos cabem os jogos coletivos, o basquete, o futebol, enfim, e a famosa calistenia, porque esse também era o objetivo maior, os corpos saudáveis e fortes, né? Então, como que era a minha aula, Danilo? Eu descia lá, eu fazia uma série de exercícios, criança, abdominal, nem conseguia fazer direito, polichinelo lá e tal. E depois jogava-se uma bola, falava, hoje é futebol. Mas ninguém ensinava para você. Vamos ensinar o futebol, vamos ensinar. Técnica, né? Jogava lá, isso. Fez a parte calistênica, o exercício era isso que importava, tá feito a aula, agora um pouquinho de diversão aí, depois... Tudo isso vem mudando, né, Dani? Conforme os estudos vão se aprimorando e tal, isso vem evoluindo. No entanto, Bruno e Danilo, isso é discutido até hoje, academicamente. Uma dezena de trabalhos publicados. Esses dias teve um congresso na Itália que ia tratar sobre isso, sobre essa questão de participação de meninos e meninas, principalmente na infância, né, de estar juntos. E o esporte educacional trata sobre isso dentro de um dos princípios, Bruno. Um dos princípios do esporte educacional é a coeducação, que envolve justamente essa questão da diversidade, da questão do gênero. Por que é necessário que se pratique dentro da escola o esporte separado? Para quê? Se ninguém ali está com o objetivo da competição em si acirrado. E Danilo, acredite se quiser, até biologicamente falando, né, e fisiologicamente falando, as meninas, quando estão ali entre o 3º e 4º ano, elas têm maior força do que os meninos. Isso é fácil de comprovar, é só colocar um exercício lá, uma atividade de cabo de guerra. Geralmente, quando você coloca nessa faixa etária, 3º e 4º ano, meninas contra meninos no cabo de guerra, as meninas sempre ganham. Porque elas têm mais força nessa faixa etária, os hormônios já estão se desenvolvendo melhor. Ainda bem que depois desse período tudo volta ao normal, porque senão ia ser difícil os casados, né? Como é que ia ficar com as mulheres em casa, né? Temos que destacar, Danilo, assim, que agora na última Olimpíadas que participamos, no questão do Brasil, e o melhor destaque foi da participação das mulheres. E lembramos que quando foi criado lá por Coubertin ainda a questão dos Jogos Olímpicos modernos, as mulheres não podiam participar. Não podiam participar. Então que bom, são um destaque na... E essa questão das atividades, como elas interferem depois na vida adulta, né? Quais os ganhos que os praticantes têm daí? Esse benefício social. Bruno, você veja bem, eu até brinco com as pessoas, que eu já fiz vários esportes, né? Então, fiz judô, hora eu estava jogando futebol americano com o time aqui de Sorocaba, hoje estou mais envolvido com natação de águas abertas, e fui participar com a turma do triatlo. Então, se eu for resumir, para mim, eu faço muita coisa, eu não sou bom em nada, Bruno. Mas para mim, o que é bom? Ter esses grupos de amigos, poder me reunir com os meus amigos que vão nadar lá na represa no final de semana, depois pedalar com outro grupo, de repente ser convidado para fazer uma luta de judô um dia numa academia. Então, toda essa questão social e convivendo, daí, eliminando essa questão do gênero, né?
Hoje é visível para todos nós as corridas de rua aí. Grupos são mulheres e homens ali correndo junto, conversando. Hoje você tem atividade mista, então, com homem e mulher competindo junto. Então, por exemplo, no judô você tem um revezamento, né, ali com homens e mulheres, não eles lutando contra, mas já juntos. E também tem um revezamento de atletismo em que você, homem e mulher, passando um bastão um pro outro para você. Poxa, a gente vai nadar na represa lá, pô, Danilo, até hoje tem um certo medo, que eu tô lá no meio, lá, meu Deus do céu. Você vê ali as mulheres ali totalmente seguras ali, orientando a gente. E como é bom essa convivência social, poder trocar essa experiência, né, com essas pessoas de diferentes idades também, né, Danilo? Esses esportes promovem essas corridas de rua, o ciclismo, a natação ali em águas abertas. Pessoas de diferentes idades, tem lá um senhor que treina com a gente, 74 anos de idade, que treina. Então, assim, isso eu acho, Danilo, que serve assim, tanto de inspiração para a gente, de não ser a referência, não ser somente a referência do atleta profissional, né, Bruno? Porque existia uma preocupação que as crianças também entendessem assim, nossa, eu só posso jogar bola se eu for bom, se eu não for bom, eu não posso. Eu só posso ir nadar na represa se eu for bom, se eu não for bom. Não, é natação para todo mundo. Para todo mundo, para todas as idades. Mulheres e homens nadando juntos, meninos e meninas praticando atividades juntos. É isso que importa. Então, eu acho que o ganho social, Bruno, na minha visão e até na minha área de estudo, né, é o que eu vejo como um grande ganho. Gustavo, diante desse nosso bate-papo aqui, você considera que o projeto ele tem sido um sucesso, tem alcançado o objetivo, ou você acha que ainda falta muita coisa para chegar aonde você planejou lá no início? O que a gente avalia hoje na nossa equipe, né? A gente tem então 3 anos dessa experiência, né? A gente fica com esse olhar de quanto a gente pode melhorar, porque eu acho que nada é finito e também as coisas mudam, né? Sim. Só para a gente ter uma noção, a gente está fazendo um estudo lá agora do nosso próprio projeto, justamente nessa questão do gênero, né? A gente está tentando entender, Danilo, se modalidades como o futsal, por exemplo, nesses 3 anos, tiveram um equilíbrio entre a participação de meninos e meninas, e se na modalidade de dança também teve esse equilíbrio, ou se ainda prevalece a força do hábito. Então vocês estão monitorando sempre ali para o projeto. E nesse último evento de dança, por exemplo, os meninos lá se destacando na dança e com alegria. E até relatos a gente recebe lá dos professores que, puxa, o pai ficou receoso de deixar o menino participar. E a hora que viu o filho ali brilhando, né, se emociona, né, Bruno? Não tem como quebrar. No futsal, a mesma coisa. Levamos também na arena esse ano e um pai ali todo orgulhoso da filha dele. A hora que a menina até fez um gol lá, ela veio abraçar, ele chorou. Olha que legal. Ele falou, puxa, estou emocionado de estar aqui. Minha filha fez um gol, né? Então, tentando avaliar constantemente, não só a questão das crianças, Danilo, mas também desse impacto com os professores, né? Para que a gente possa oferecer cada vez melhor esse projeto para a rede, para que tenhamos melhores adesões e maiores adesões dos professores, para que a gente consiga impactar cada vez mais crianças. Mas algumas escolas, a gente também tem, Bruno, a questão social. Algumas escolas, por exemplo, assim, tem escolas da nossa cidade que atendem muitas crianças que estão em abrigo. Então, nessa escola foi tomada a decisão, falou assim, nós vamos dar uma preferência para as crianças que estão no abrigo e depois abrimos as vagas para as outras crianças. Até porque uma criança que tem uma situação de vulnerabilidade maior, ela vai ter menos chance, né, de uma situação de procura particular para isso. E uma outra série de critérios, Bruno, que foram estabelecidos pelos professores, que eu acho super válida, confesso que eu não tinha pensado nisso, mas, por exemplo, assim, tem professor que fala assim, eu vou começar o início do 3º ano, porque eu quero também pegar esses alunos no 4º ano e também no 5º ano, né? Porque, de repente, se ele pegasse no 5º, aqueles alunos já iam embora, né, para outra escola, se perdia o trabalho. Mas tem professor que fala, não, vou pegar os do 5º ano justamente porque eles vão embora. Então, acho que é legal eles terem essa experiência. Tá? E também foi muito bom a permanência da atual administração, porque daí o projeto ele não é interrompido, né? Porque é uma política pública, a gente sabe que a política pública ela depende não só de uma questão de Estado, né, mas também da boa vontade do governo que está vigente. E com a reeleição do governo Manga, o projeto ele continua. Isso é importante que a população saiba. É isso aí, Bruno. Então, hoje nós tivemos a honra, a alegria aqui de receber Luiz Gustavo Maganhato, né? O Manga, exatamente, quem deu a origem aí ao apelido, né? E que se perpetuou aí na vida do irmão. Bruno, tem alguma pergunta final para fazer, Bruno? Tranquilo, está muito bem esclarecido. Foi muito legal a gente poder fechar com essa questão de explicar que há essa luta para que esse projeto se torne de fato, né,
com o apoio da Câmara Municipal, um projeto de Estado, porque daí, independente dos próximos gestores, e a gente fala dos próximos anos e anos e anos e anos e décadas, ele continue com a liberdade de você poder ter uma nova roupagem, um novo nome com as próximas administrações, mas que essas crianças não percam tudo isso que o Gustavo falou, né? Essa questão do exercício no contraturno, essa questão da evasão escolar ser combatida, e ela trazendo essa vontade da criança estar cada vez mais na escola, ela está nesse período, né, que acaba se tornando praticamente integral, né, com a alimentação ali, e que mais professores possam aderir e que esse projeto tenha não só vida longa, mas que possa perdurar, né, de forma perene, para sempre, na cidade de Sorocaba. Gustavo, obrigado, né? Considerações finais aí, porque para a gente foi maravilhoso mesmo a sua participação. Bruno, eu só tenho a agradecer a você, um grande amigo, Danilo, né? Sempre presente aí nos trabalhos da Secretaria, agradeço mesmo de coração. E ter essa oportunidade de falar um pouco desse projeto, né? É um projeto que eu amo muito, né? Sempre tinha esse sonho que fosse implementado. Queria agradecer aos meus colegas, professores de Educação Física também, que trabalham junto comigo nesse projeto, a Priscila, o professor Rafael e o professor Paulo de Tarso, né? Agradecer ao meu grande amigo, que hoje está lá na Secretaria também como gestor, que é o Leandro, que teve esse sonho comigo desde 2014 e que hoje a gente é muito feliz de poder estar executando esse projeto, esse nosso sonho em atendimento às crianças. Eu só tenho a agradecer a todos os diretores, né, que aceitam essa proposta, que fazem, junto com os professores, realizam esse trabalho com muito carinho, e especificamente aos professores. Porque, Danilo, toda política pública, ela só é possível de ser realizada se aquele que está lá na ponta tiver interesse em oferecer. Então, por mais que a Secretaria de Educação tivesse boa vontade de colocar um projeto como esse em ação, se nenhum professor tivesse aderido à proposta, esse projeto não existiria. Sim. E hoje ele existe por esses profissionais que estão na escola, que são esses professores de Educação Física, e que realizam um trabalho de excelente qualidade no atendimento dessas crianças. Então, quero agradecer esses professores envolvidos no projeto. Isso aí, Gustavo. Muito obrigado, então, pela sua presença. Bruno, muito obrigado também, Bruno. Eu que agradeço. Sempre uma honra e um prazer enorme trazer essa prestação de serviço com esse bate-papo muito gostoso e eu acho que bem didático para você. É isso aí. Esse foi, então, o nosso episódio do Sorocaba em Pauta Podcast. Até o nosso próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, dar o joinha e compartilhar com todo mundo para que todos fiquem informados aí sobre o que acontece aqui em Sorocaba, na nossa querida Prefeitura Municipal. Tchau, tchau, hein? Até a próxima.